Olá, minha gente, eu sou o Rodrigo Deda, agradeço aí ao Marcos Cabelo e à Oyster por poder participar com vocês aqui falando um pouquinho sobre a importância do uso de dados na justiça. Eu vou compartilhar minha tela, tá, para a gente poder ter uma discussãozinha rápida, e depois a gente vai abrir para o debate, tá? O que é importante quando a gente está falando com relação a dados na justiça, né? Por que esse debate a gente tem que fazer, ele tem que realmente envolver muita gente, né? Bom, primeira coisa, quando a gente está falando de importância dos dados, é porque os dados eles são importantes para três coisas, né? Primeiro, para que a pessoa que vá tomar uma decisão, né, ela consiga, a partir dos dados já existentes, geralmente a gente está falando de. A gente pode falar com relação a dados no ecossistema de justiça de várias formas, né? Podemos falar com relação a precedentes judiciais, podemos falar com relação aí a políticas públicas, né? A gente poder criar políticas públicas, e também com relação, às vezes, a deficiências, né, ou dores do sistema judicial e como que a gente pode melhorá-lo, né? Dentro dessa ideia, acho que talvez a primeira coisa relevante dentro de uma visão de dados é pensar que quanto mais dados nós tivermos e pudermos processá-los de uma forma que a gente gere algum tipo de conhecimento, esses dados são relevantes. Então, qualquer tomada de decisão fundamentada, ela pode ser feita com base em dados, por exemplo, de precedentes judiciais, para facilitar aí a redução de riscos dentro de uma tomada de decisão. E essa tomada de decisão, geralmente, antigamente, a gente falaria que é uma tomada de decisão geralmente em processo judicial, né? É muito comum a questão da jurimetria, principalmente quando a gente vai falar em ações repetitivas, é uma área que está bastante avançada, a visão jurimétrica, ou seja, você fazer uma análise das decisões judiciais para conseguir tomar uma decisão com menor risco, né? Mas na advocacia consultiva, esse movimento acaba sendo bem interessante também, né? Aliás, eu digo para o pessoal que não estuda gestão de risco, né, que é o momento da gente pegar as ISOs aí, ISO 31000, né, para quem trabalha com proteção de dados, ISO 27005, para começar a ter um contato de como que você pode fazer uma análise de risco, depois uma gestão desse risco com uma forma mais fundamentada, né? Então, a primeira coisa dados do ecossistema de justiça vão nos ajudar a tomar decisões fundamentadas, certo? Seja para uma atuação processual, uma atuação consultiva e também uma atuação aí de política pública, com toda certeza. Segunda questão é que quando a gente tem dados e a gente consegue estruturá-los de forma a ter conhecimento, por que eu digo isso, né? Estruturar dados de forma a ter conhecimento? Porque os dados podem estar em formatos estruturados ou semi-estruturados, mas não serem analisados, né? E essa análise ela pode ser feita por humanos ou pode ser feita também por máquinas. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso mais adiante, né? Mas quanto mais a gente consegue fazer esse tipo, seja uma análise humana, seja uma análise com auxílio de máquinas, né, a gente começa a trazer aqui uma clareza, né, para o sistema judicial, o sistema judiciário, que a gente não tinha antes. E isso é muito relevante, tá, gente? Isso é muito relevante porque a gente consegue, a partir dessa visão do sistema, saber como que a gente vai conduzir as questões de uma forma muito mais assertiva, né? E evitar aí reveses, muitas vezes, judiciais, né? E aí a terceira coisa, a importância aqui, né, quando a gente vai falando na questão dos dados, é justamente a gente conseguir ter uma reflexão sobre todo o ecossistema judiciário, né? A gente pode começar a partir de uma avaliação com base em dados, a entender melhor o impacto que as decisões têm tido, né? Como que essas decisões são feitas, né? Quais são os caminhos dessas decisões, né? Que tipos de tese elas têm aceito, né? Também como a gente consegue melhorar políticas públicas, porque quando a gente está falando de dados do ecossistema da justiça, a gente está falando de dados de precedentes judiciais, mas estamos falando também de outros dados, né? Dados com relação à quantidade de processos, a questões referentes aí a uma política criminal, muitas vezes, como que os tribunais decidem questões de responsabilidade civil, isso tem impacto, sim, em uma série de políticas, né? E essa reflexão maior, ela realmente, e aqui, né, essa reflexão, ela geralmente ela vai acontecer com diversos atores, né? Não só judiciário ou advogados, mas também academia e empresas, né? Porque cada vez mais a gente vê empresas aí trabalhando
com dados do judiciário, fazendo análise de dados, e isso é muito relevante, porque a partir dessa reflexão conjunta, aberta e democrática, a gente consegue ter aí uma sociedade mais justa. Afinal de contas, nós temos dados, né? E essa reflexão sobre os dados traz uma consciência maior sobre como a justiça é feita e traz possibilidades da gente tornar mais maduro esse debate, tá? Na sequência, acho que é importante a gente dizer um pouquinho também que existem caminhos, né? Existem premissas tecnológicas e culturais que facilitam, que podem facilitar esse caminho aí para a gente ter uma sociedade mais justa e solidária, né? Que é algo que está na Constituição, não estou falando nenhuma novidade aqui para vocês. Mas a primeira delas é a gente ter uma cultura de dados abertos, né? Ou seja, a gente precisa promover essa cultura, precisamos ampliar essa cultura, né? Então, é muito legal pensar, né, o ecossistema da justiça, que a gente, quanto menos barreiras o Poder Judiciário nos der para os dados do qual ele é detentor, né, o processo é público, né, salvo as suas hipóteses de sigilo, né, a gente vai falar um pouquinho depois aqui, vai ter gente falando sobre a LGPD, que é super interessante, mas a gente tem que promover uma cultura de dados abertos. Esses dados abertos, primeira coisa, realmente, que eles sejam acessíveis, sem custo, né, do meu ponto de vista, e também que eles sejam em formato que permita serem lidos por máquina, né, e sejam, e muitas vezes, assim, até mesmo criadas estruturas que permitam que o fluxo desses dados seja muito ágil para que o mercado, né, para que as empresas, as organizações, as universidades consigam trabalhar esses dados. Então, isso requer que esse é o primeiro ponto, ter uma cultura de dados abertos. O segundo ponto importante é que invariavelmente, a gente vai cada vez mais utilizar tecnologias. Vamos utilizar dados não estruturados, Big Data, mas vamos utilizar muito aí inteligência artificial e algoritmos gerais, de uma forma geral, para poder processar esses dados e extrair deles significados que antes nós não tínhamos, gerar conhecimento, né? Então, dados e tecnologias são aí uma matéria-prima essencial para que a gente possa promover uma consciência maior sobre como que as decisões acontecem, né? E sobre como a gente pode gerir um risco com relação à tomada de decisão e sim ter aí uma consciência maior sobre todo o ecossistema de justiça. E, por fim, a participação democrática, ela é relevante, gente, tá? Porque quando a gente está falando na criação desse ambiente de cultura de dados abertos, se a gente não tiver uma participação da sociedade, seja de indivíduos, seja de organizações não governamentais, seja de universidades e faculdades, seja de institutos de pesquisa, seja o mercado, mesmo empresas, a gente não vai conseguir realmente ter um ecossistema maduro, sabe? E por que a gente não consegue ter esse ecossistema maduro se a gente não tiver essa abertura e essa discussão ampla e deliberação conjunta? Porque cada ator tem o seu ponto de vista e seus interesses que são legítimos, né? O importante é que a gente consiga alinhar esses interesses em prol de fazer aí uma gestão disso que seja aí orientada, né, aos objetivos da Constituição, né? Ou seja, a gente tem que ter uma justiça ágil, democrática, uma justiça que realmente consiga dar conta de resolver os conflitos e que consiga aí ter uma clareza sobre o seu próprio processo decisório. E isso, quando a gente consegue fazer isso de uma maneira aberta, tende a ter melhores resultados, tá? Bom, tudo bem, se esses são os caminhos, que obstáculos que a gente acaba tendo hoje, né? Bom, eu vou trazer para vocês 3 aqui, mal entendidos ou falsas premissas, né? Que acabam sendo, a gente acaba ouvindo um discurso de quem vai lidar com o problema, principalmente da abertura dos dados para empresas, né? Eu já vi isso em outros debates, né? O primeiro equívoco é que as empresas elas teriam um benefício muito grande e elas utilizam isso para ganhar dinheiro, isso seria um problema. Bom, gente, a primeira coisa que eu digo a vocês quando a gente vai ver isso aí, né, que o fato das empresas se beneficiarem não é um problema. Aliás, se forem fechados, se a gente não tiver dados abertos, se a gente tiver o ecossistema se fechar, as empresas vão continuar fazendo análise jurimétrica, fazendo análise de decisões, análise do material que eles têm no judiciário. Só vai ficar mais caro, né? Ou seja, quando a gente abre isso, a gente democratiza e torna isso mais barato e que todo o ecossistema vai, sim,
se beneficiar em algum momento. Então, é uma falsa premissa a gente entender que o fato de empresas comercializarem o conhecimento que extraem desses dados posterior à sua coleta seria somente as grandes bancas de advocacia, por exemplo, teriam acesso. Na verdade, quando você fecha, você vai ver outras formas de buscar esses dados, né? Vai ser utilizado com certeza muito mais material humano para que isso aconteça, e a partir disso vai ser feito aí, vai se tornar muito mais caro as análises, enfim, e a possibilidade de utilizar esses dados. Dessa forma, somente quem tem muito dinheiro vai conseguir ter algum tipo de benefício. Então, a gente precisa, sim, conseguir que esse benefício seja para toda a sociedade, para todos os operadores do direito. E isso, uma abertura beneficia a todos, né? Bom, o segundo ponto, né, é que o judiciário ficaria em desvantagem com o uso privado desses dados, né? Veja, hoje, assim, sem sobre dúvida, né, o judiciário já tem um nível elevado de reflexão. A gente vê várias iniciativas com relação ao uso de inteligência artificial, vários laboratórios judiciários acontecendo, né? Um exemplo mais, talvez, conhecido é o uso do Victor no STF, né? Mas a gente sabe que tem um amplo uso, né, de inteligência artificial, e isso é relevante. Agora, o judiciário pode também jamais ficar em desvantagem, porque quanto mais gente produzir reflexão, maior vai ser o conhecimento dentro do ecossistema judiciário, e quanto mais empresas existirem, isso vai também ser aí mais dinâmico e importante, né? E por fim, acho que um equívoco que eu não vou tratar muito aqui, tá? Que eu sei que a gente vai tratar daqui a pouco, a questão da LGPD impedir a abertura de dados, né? Gente, a lei não traz novas hipóteses de sigilo, acho que vai ter um bom debate sobre isso, né? Mas claro que a lei, a digital vai trazer também lá preceitos que vão dizer que, respeitado todos os direitos dos titulares, né, e os preceitos da lei, sim, podem ser utilizados para finalidades diversas, vai estar lá no artigo 7º, parágrafo 7º, isso, né? Mas só, isso aqui é um debate, a gente vai discutir mais, sim, com toda certeza. Quais que são as dificuldades e coisas importantes da gente lidar dentro quando a gente vai utilizar, principalmente inteligência artificial, né, ou algum tipo de algoritmo, né? Bom, é questão do viés, né? A gente tem que tomar um cuidado aí para que a forma como a gente vai tratar disso não tenha vieses como aqui essa notícia de 2017, mas é interessante, que é o uso do Big Data justamente para que a gente para evitar que a gente tenha aí um problema de punir mais, por exemplo, os pobres, né? Ou punir a pobreza. A gente tem que buscar utilizar a tecnologia de uma forma bem reflexiva para entender se ela está tendo vieses ou não. E aí a abertura dos sistemas, de novo, é algo relevante, né? Quanto mais gente estiver pesquisando isso, ou estiver utilizando os dados do judiciário, melhor, porque a gente vai conseguir evitar vieses com mais facilidade, né? E aqui uma coisa importante, quando a gente fala em tecnologia, tá? Eu gosto sempre de trazer esse slide, tá? Primeiro, por quê? Porque há um mito de que a tecnologia é neutra. A tecnologia nunca é neutra, tá? Essa ideia de que o ser humano é um ser racional, que vai utilizar uma tecnologia neutra e a partir desse uso é que você tem uma intencionalidade, é uma ilusão. A tecnologia sempre vai ter um viés porque ela vai ser construída, ela vai ter um design, vai ter uma intencionalidade, não um viés, mas uma intencionalidade. Então, e é claro que essa intencionalidade a gente pode, no seu uso, os usuários podem utilizar a intencionalidade da tecnologia para como ela foi feita, ou podem mudar isso. Eu gosto da ideia da traição do uso original, né? Para dar um exemplo simples disso, né? Quando o Pix foi criado, né? Vocês vão lembrar que o Pix ele acabava o Pix você pode mandar mensagem, então as pessoas começavam a usar o Pix para mandar alguns centavos e uma mensagem de amor, por exemplo, né? Aquilo ali é um uso que não foi previsto na tecnologia, que não era para a qual ela foi projetada. Mas sim, é possível que sempre a gente possa utilizar a tecnologia de uma outra forma de qual ela foi projetada. Ou seja, a intencionalidade também faz parte do ser humano e ele também concorre junto com a intencionalidade da tecnologia. São dois atores que coexistem e um influencia o outro sempre, tá? Então, eu gosto de trazer isso porque é muito comum no direito falar que a tecnologia é neutra. É uma visão geralmente um pouco mais ingênua até de como que funciona a tecnologia. A segunda questão é que a gente vai precisar sempre entender o fenômeno tecnológico muito além da abstração.
não dá para a gente pensar ele só de uma forma abstrata. Isso é completamente equivocado, é outro mito que a gente tem, né? A gente precisa vivenciar a tecnologia, precisa testar, usá-la, refletir sobre ela, e depois, inclusive, modificá-la, né? Bom, estou indo para o final já, minha gente, tá? Não, a ideia é a gente debater aqui, tá? Eu vou trazer 3 premissas que, recentemente, eu fiz, inclusive, uma discussão sobre inteligência artificial na UTFPR aqui. O que a gente está discutindo hoje o marco legal de inteligência artificial no Brasil. Tá? O projeto da Câmara tem aí 10 artigos, ele é meramente principiológico, provavelmente pelos sinais que a comissão de juristas que foi escolhida pelo Senado tem dado, é que o projeto vai ser bastante modificado, então vai retornar para a Câmara invariavelmente, né? Esse projeto, se a gente vai ver outros congêneres, como o projeto da União Europeia, inclusive as críticas que são feitas pela União Europeia, que é bem mais consistente, tem 80 e poucos artigos, 89 considerandos, se não estou enganado, o nível da discussão, o nível de visão de como a gente fazer uma discussão, uma regulação relevante é outro. E acho que é para isso que a gente está arrumando no Brasil, felizmente. Mas aí eu trago 3 questões importantes aqui. A gente realmente precisa que qualquer tipo de uso ele fortaleça os direitos fundamentais, mas isso não significa privar uma cultura de dados, pelo contrário, significa que a gente tenha uma abertura dessa cultura para que a gente uma abertura dos dados justamente para a gente conseguir garantir que não haja discriminação das pessoas, né, que os seus direitos não sejam violados, né, pontualmente e de uma forma extensiva, coletiva também, né. A questão que realmente a gente precisa que o uso da inteligência artificial e o uso de algoritmos, né, e dados, ele fortaleça o Estado de Direito e da democracia, tá? E com isso, gente, tá? Eu vou encerrando aqui. A gente pode discutir mais esses 3 elementos, tá? Mas geralmente a gente está focado muito na previsibilidade do sistema, na abertura e na participação para a construção de um ecossistema de justiça aí, justo, solidário, tal qual a Constituição sempre determinou.